Aqui a gente tem as gargalheiras. As gargalheiras eram utilizadas nos escravizados fujões. Tamanco do suplício. Esse tamanco do suplício era utilizado da seguinte forma: eles tinham que trabalhar o dia todo calçados com esse tamanco. Esse tamanco ele é feito de madeira com tiras de couro, né? E a gente tem a perneira de ferro. Dá para você provar também. Aqui a gente tem, né, o cepo. Esse daqui é o móvel. Aqui a gente tem a máscara de jejum. Esse grilhão de corrente é a mesma função do cepo. Se você é sensível demais, eu recomendo que você não continue assistindo esse vídeo. E isso aqui não é um sensacionalismo. Realmente o vídeo é sensível porque nós vamos mostrar objetos e detalhes reais sobre o período da escravidão. Meu nome é Paulo Vitor, você está no Fazendas Antigas e no vídeo de hoje, além de histórias relacionadas ao período de escravidão no Brasil, você vai ver objetos como gargalheiras, viramundo, objetos reais e que foram utilizados em torturas, troncos e uma explicação inteira ao redor desse universo. As gargalheiras eram utilizadas nos escravizados fujões. Por que 3 gargalheiras? Se eles segurassem 2 para correr, a terceira ia fazer barulho e aí o capitão do mato, sempre muito atento, ia em busca daquele escravizado que estava tentando a fuga. Inclusive, quer provar uma? Forte isso daí. Esse tamanco do suplício era utilizado da seguinte forma: eles tinham que trabalhar o dia todo calçados com esse tamanco, porém pisando apenas pelo calcanhar, porque tem esse cravo aqui, então se eles colocassem o pé para frente, ia furar o pé. Então eles colocavam os punhos das crianças aqui dentro e ia virando o dedinho delas para trás até elas contarem o que elas sabiam. Se sabiam de alguma fuga. Era para maus tratos. Era para maus tratos das crianças. Eu estou hoje no Museu do Escravo, em Belo Vale, interior de Minas Gerais. Então, se você gosta e quer saber mais sobre esse universo, fica no vídeo aí, que você vai se emocionar, eu tenho certeza. E agora, pessoal, eu vou apresentar para vocês a Daniele, que vai estar guiando a gente aqui, apresentando todos esses detalhes, inclusive detalhes impactantes, que eu tenho certeza que vai impactar vocês, de ver alguma coisa tão real, peças tão verdadeiras, originais. Então, obrigado por receber a gente, por abrir as portas aqui do museu, né, e apresentar. Vai fazer a mediação para a gente aqui, apresentando cada ponto, né? E eu tenho certeza que se você quer entender um pouco mais sobre o universo da escravidão, sem dúvida nenhuma que esse vídeo aí vai abrir um pouco os seus olhares
a sua perspectiva sobre esse universo aí, não é isso? É isso mesmo. O que você pode trazer para o pessoal aí? O que a gente pode falar um pouquinho? Esse museu, ele foi criado, né, no dia 13 de maio de 1988 pelo padre Luciano Jacques Penido. Ele foi feito apenas para representar mesmo, não viveram escravizados aqui, né? Então ele é dividido em duas etapas, né, que é o casarão, representando onde o barão, a baronesa vivia, e também a senzala, né, que era onde os escravizados viviam. E também lá embaixo vai ter os castigos, né, os castigos e torturas, vai ter um pouquinho falando sobre o quilombo, a escravidão indígena também. Peças impressionantes. Peças impressionantes. Inclusive, pessoal, vocês vão ter oportunidade de ver, olha que eu já rodei fazenda nesse Brasil. Eu já rodei fazenda. Nosso catálogo está passando de 800 fazendas catalogadas. Dessas 800 eu já visitei mais de 500. E eu nunca vi, porque eu já fui ali dar um confere nessas peças, né? Eu nunca vi peças que vocês vão encontrar aqui. É assim, impressionante, inclusive de ver a maldade do ser humano, né? A que ponto chega a maldade do ser humano, né? Então vamos embora pro vídeo que eu tenho certeza que você vai se emocionar junto com a gente aí em saber mais dessa história, né? Vamos embora. Vamos lá? Vamos sim. Daniele, explica pra gente o cenário, o que a gente pode mostrar pro pessoal, onde a gente vai, essa sala, o que simboliza, como é que é? Aqui a gente vai conhecer agora a Casa Grande, né? Ela era representada, né, como se fosse o casarão onde os barões e as baronesas viviam, né? A gente vai conhecer agora os porcelanatos e as pratarias, né? Que era representando a mesa posta, né? Com as louças, as cristaleiras, né? Olha que legal. As gavetas nas mesas que a gente ouve falar. Aí, ó. Aí tem gente, pessoal, que fala que essas gavetas, elas serviam para quando chegasse uma visita esconder a comida. Eu particularmente não acredito nessa teoria, porque antigamente as fazendas eram tão fartas de coisa que não consigo conceber a ideia de que era necessário esconder comida de alguma visita, né? Até porque ninguém ia chegar na casa de um barão, na sala de jantar, de surpresa, sem ser anunciado, sem ser percebido. Eu não acredito muito nessa ideia, não, se ela for dessa forma que já me contaram, né? Mas muito legal, e a gente vê peças todas originais aqui, né? Os móveis lindos, né? Olha só, teve um trabalho bacana, né? Baronesa de Barra Longa. Esses quadros que a gente encontra na casa são de barões e baronesas da região, é isso? Não, são barões e baronesas do ciclo do café daquele período. Isso. Ah, tá. Não necessariamente não, daqui, não. Dessa região de Minas. Olha que interessante aqui, gente. Esses candeeiros, né? São algumas luminárias da época. Olha que legal. Alguns até mais curiosos que outros. E aí colocava um tipo de gordura aqui dentro. E acendia e ele servia para iluminar. Olha que legal. Candeeiros. E agora vocês vão ver essa ala aqui bem interessante. Tudo de objetos reais. A gente já estava aqui comentando que o interessante é justamente isso. São objetos que foram doados e originais. Que ala é essa? O que a gente vai ver? O pessoal vai ver o que nesses corredores que a gente vai passar aqui agora, né? Vamos ver muita coisa bacana, né? Que aqui a gente vai falar um pouco da escravidão indígena, mas a gente vai ver também a parte da escravidão africana, castigos. A gente vai falar um pouco sobre a resistência do quilombo também. Então tem muita coisa legal vindo por aí. Aí, vamos lá então. Então a gente vai começar aqui por alguns objetos, né, que eram utilizados pelos indígenas, como o cajado, né? O cajado, você pode pegar aqui para você ver que ele é feito com o osso de um fêmur, de um animal desconhecido, e ele representa poder, né, para aquele indígena. Então, eles utilizavam esse cajado. Quando eles conseguiam vencer algum animal, então eles faziam o quê? Pegavam o osso de um fêmur e fazia, né, o objeto para representar que ele tinha vencido aquele animal, né? Então é um objeto que representa poder. Aí, gente, vocês ficam falando que eu meto a mão em tudo, pelo menos agora a gente está de luvinha apropriado para meter a mão, tá vendo? E não partiu de mim, ela falou assim, você não quer botar uma luvinha? Na hora, né, ó, já tá na mão, né? Certinho. Muito legal essa peça, hein? Aqui também a gente tem a borduna, né, que era um objeto
utilizado também para a caça, né? Ela é pontiaguda, então era utilizado, né, para tanto caça quanto a proteção da família também. É bem pesadinha. Como é que chama? Também. Borduna. Borduna. Pesado, cara. Pesado. Olha que legal. E ela é pontiaguda aqui, então eles, né, batiam com essa parte na cabeça do animal para poder usar para a caça. E nós estamos falando de defesa também, né? Você vê que recente a gente viu um caso chocante aí no Mato Grosso do Sul, de uma onça que acabou atacando um caseiro, não sei se vocês viram. E você imagina, os indígenas andavam no meio do mato, tinha todos esses tipos de bicho, né, nativo da mata. E imagina, a gente pensa em se proteger, né? Eles tinham as formas deles conseguirem essa proteção aí, né? Inclusive aqui na nossa cidade tem muitos casos também. A gente não sabe se é verídico, se é superstição, mas também de onças que rondam, né, as zonas rurais aqui ao redor da nossa cidade. Agora a gente tem um bem interessante aqui, ó. Não vai poder balançar muito não, porque senão a chuva vai chegar, mas esse daqui é o pau de chuva. O pau de chuva era usado nos rituais, eram colocados sementes, né, e pedrinhas, e aí era feito esse seguinte movimento. Olha que legal. Que aí faz o barulhinho da chuva, né, porque eles plantavam, então eles precisavam da chuva para fazer a colheita. Já tá exagerando na mexida já, tá? Nós já temos que pegar um outro de sol aí, porque de chuva, ó. Isso mesmo. Cara, que legal, hein? Mexeu demais, hein? E fora o artesanato também, que era feito por eles mesmos, né? Então eram objetos que eles mesmos fabricavam, né? Muito bacana. E aí são tamanhos diferentes? São tamanhos diferentes, ó. Olha aí que legal. Com barulhos diferentes, né? Então aqui a gente tem vários modelinhos, ó. Temos outro aqui. Olha Cada isso. um com um barulhinho específico Sim. da chuva. Sim, tem para tudo quanto é tipo de chuva. Olha essa lança aqui, pode mostrar pra galera? Sim, pode ficar à vontade. Olha essa daqui, essa aqui, Essa ó. daqui. Olha isso, gente. Olha que bacana. Cara, que peça legal, cara. Couro de bicho. Que peça bacana, cara. Ó. Muito. Temos ali algumas flechas também, né? Que eram utilizadas por eles também. E são todas peças originais da época. Muito legal mesmo. Agora a gente vai passar para a parte dos artesanatos, né? Os indígenas, eles eram muito vaidosos, né? Então eles mesmo faziam seus adornos, quanto também, né, as vasilhas que eles utilizavam, né, para a comida, né? Como, por exemplo, as panelas de barro, também como esse vaso, que inclusive esse vaso foi encontrado aqui na nossa cidade por tribos que passaram por aqui, né? Que são os Tapajós e Carijós. E uma característica da cerâmica deles é que ela é lisa, né? Ela não tem textura, né, e nem desenho. Era uma característica dessas tribos indígenas que passaram aqui na nossa cidade. Aqui a gente também tem, né, os cocares, os colares daqueles animais que eles matavam lá, né, e tiravam o osso para fazer o cajado. Eles faziam os colares também com os dentes dos animais. Então, era feito os colares com os dentes. Podia ser feito com sementes. Que fantástico, hein? Com conchas, né? Tudo isso eram os adornos que eles mesmos criaram, com conchas. E a gente tem aqui o tipiti. Você já ouviu falar no que é o tipiti? Famoso tipiti. Tipiti. Tipiti era utilizado da seguinte forma. Eles mascavam a mandioca, né? Colocavam aqui dentro e faziam esse movimento de bombear. Então, o que acontecia? Aquele líquido que escorria da mandioca, né? Eles enterravam e deixavam fermentando para fazer a própria bebida alcoólica. E aquela goma que sobrava, eles torravam e fazia a farinha para a culinária. Olha que legal. Aí, faz o movimento, assim. Aí, ó. Isso, vai bombeando. Tem alguns desses aqui, pessoal, maior do que eu. A gente já encontrou em fazenda, maior do que eu, e com uma estrutura toda de cipó no fim, amarrado, onde eles colocavam um peso de pau, tinha o local certinho para eles colocarem um pau bem pesado, que quando eles faziam isso daqui, eles iam enchendo, igual você falou, enchendo. E depois, para ficar bem seco, eles deixavam por mais de um dia, 2 dias, 3 dias,
Um pau bem pesado, porque quanto mais peso tinha embaixo, mais isso daqui pressionava, né? E mais ele secava. Muito legal. Me lembro lá em Quissamã, que a gente encontrou um na Fazenda das Palmeiras. Que agora a gente tem as pedras polidas, né? Essas pedras, elas eram utilizadas de duas formas, né? Que era tanto para fazer fogo, né? Ia passando uma na outra para fazer fogo, como elas eram polidas a ponto de virar uma ferramenta, tipo essa machadinha. Verdade. E tem uma história muito interessante que eles contam que quem encontrasse uma pedra dessa era uma pessoa que teria muita sorte. Porém, essa pedra, ela é gelada. Então, eles contam que quando essa pedra esquentava, né, que podia acontecer alguma coisa, ou falecer aquela pessoa que tinha encontrado, tá gelada. Gelado. Que bom, graças a Deus, né? Melhor não, assim, né? Porque ainda bem que não tá quentinha, né? Cara, e é impressionante como é lisa, lisa. Super lisa. São Olha. as pedras polidas. Dá a impressão até que é ferro, tem hora, assim. Essas bem... Isso. Mas nós estamos numa região com bastante minério, né? Sim, sim. Pode ser Ao uma redor. pedra de minério também, um tipo, né? Ferro. ferro. Essas aqui são, né, são conhecidas como as pedras polidas mesmo, mas não identificadas como pedra de ferro, não. Não, né? Não, são só as pedras Olha polidas a cor, cara, mesmo. parece até que é ferro, olha. Parece. Muito legal. Aqui também, né, a gente tem os fósseis, tem vários fósseis aqui, né, inclusive a gente tem lá dentro do casarão, a gente tem também uma igaçaba inteira. Pela fotinha aqui vai dar para ver muito pouco, mas lá em cima eu vou mostrar para você, né, essa urna indígena, né? Por quê? Essa urna indígena, por que esse formato? Né? Porque eles tinham a crença que eles tinham que ser enterrados da mesma forma que eles vieram ao mundo, que é em formato fetal. Então, eles eram colocados dentro dessa urna, né? E enterrados. Era uma crença que eles tinham. Inclusive, esse pedaço aqui foi encontrado numa cidade vizinha aqui, que chama Bonfim, né? Então, essa peça aqui, esse pedacinho dessa peça aqui é isso aqui. Mas lá em cima eu vou mostrar para vocês dentro do casarão que tem uma inteira lá, chama igaçaba. Aqui a gente tem vários modelos de cachimbos, né? Acredito que o mais conhecido é esse daqui, né? Mas todos esses aqui são formatos diferentes de cachimbos aqui, ó. Não só de indígenas, Sim, são dos indígenas. Era utilizado nos rituais, né? Eram colocados as ervas medicinais aqui dentro e eles assopravam um no rosto do outro, né? Para afastar os males, afastarem doenças, espíritos ruins, né? Que às vezes eles tinham, eles tinham essa crença, né? De afastar através dos rituais. Né, usando roupas, os cocares, tanto que os pajés, eles tinham aqueles cocares até o chão, né, que era simbolizando o poder e o contato com a natureza também. Então, era utilizada dessa seguinte forma. Interessante. E assim, a escravidão indígena, ela foi considerada muito falha. Por quê? Porque eles eram muito frágeis em relação aos africanos, né? E quando os portugueses vieram até o Brasil, eles trouxeram muitas doenças. Então, os indígenas, além deles já conhecerem o território e ser mais fácil a fuga, né? Eles também não gostavam muito de obedecer, não, né? Pelo fato deles já conhecerem o território e também não ter a estrutura, né? Como os africanos tinham, né? Que eram mesmo, fortes, né? E muito inteligentes, inclusive, né? Então, foi por volta do ano de 1560 que eles optaram por trazer os escravizados ao Brasil, né? Os africanos, para começar aquela escravidão. Aqui a gente vai entrar então na escravidão africana, né, por volta do ano de 1560. No início era utilizado essa pedra aqui, ó, é a pedra sabão, que era utilizada para pesar os alimentos para eles venderem, né, venderem nas cidades. E aqui temos pilão, né? Tem aquele dali que era para tirar a casquinha do arroz, né? Aqui a gente tem também o moedor de café, que esse daqui eu acredito que você conhece, né? Que é mais comum. O debulhador de milho também para separar a espiga dos grãos. E aqui a gente tem a chibanca e a bateia, que era utilizada no garimpo. Era utilizada por escravizados mais baixos e mais magros, porque eles tinham mais fácil acesso
nas cavernas para poder extrair as pedras preciosas, ouros. Então era utilizada por esses dois tipos de escravizados, Muito mais bacana. baixos e mais magros. Aqui foi passando-se o tempo, né? E aí já não se usava mais a pedra sabão. Já foi evoluindo e já foram para os pesos de ferro com a balança de equivalência, que era utilizada para pesar os alimentos para serem vendidos, né, para ser comercializado. Aqui a gente tem também, né, essa prensa manual. Essa prensa manual de engenho, ela podia ser utilizada de duas formas, ou de porte animal ou de porte humano, né? Era colocado uma haste e ia girando até, né, sair a farinha lá embaixo. Então era utilizado como se fosse um parafuso, Sim, né? sim. Ia girando, ou colocavam um animal Ou manual ou... em volta, ou o próprio escravizado. Já assistiu o filme da Bela Adormecida? Já. Lembra da Aurora lá que furou o dedinho na roca de tear? Agora me apertou. Lembro. Pois é. Lembra? Isso. Essa daqui, prazer, roca de tear. Aí que legal. Essa roca de tear aqui, ela era utilizada da seguinte forma: era tirado a casquinha da semente do algodão, né? E era feito o fio da linha para ser utilizado no tear mecânico, que é aquela máquina ali. Então, elas vendiam, né? Elas fabricavam esses artesanatos e vendiam nas cidades, né? O que elas tinham a intenção? Em vender esses artesanatos para conseguirem comprar a liberdade. Mas eles pagavam muito pouco, então elas nunca conseguiam comprar a liberdade com aquele valor que elas iam juntando. Parece muito com um tricô. Sim. Então essas peças trabalhavam em conjunto. Sim, sim. Era Essa aqui feito gerava a linha material para se usar para nessa. se usar nessa, isso. Né? E Olha essa que daí legal. é o tear mecânico. Muito legal. Aqui a gente também tem a parte mais que é o carretão, a gente tem o arado, que era a parte mais para o plantio, né? Era utilizada para fazer o plantio. Arava a terra, colocava a sementinha, né? Enterrava para poder fazer o plantio dos alimentos. Temos o serrote duplo também, que era manuseado por dois escravizados, né? Pelo fato de ser muito grande. Então era cortado pedaços de madeira mais grossos, né, para ser utilizado nesse serrote tão grande. E aqui a gente tem um quadro, eu falo que é um quadro muito triste, mas muito interessante ao mesmo tempo, que é a ama de leite. A ama de leite era uma escravizada que ela era escolhida pelo barão. Então ela era obrigada a engravidar do barão juntamente com a baronesa, né? Então elas tinham que engravidar próximas uma das outras para ela poder ter o leite para poder amamentar o filho do barão e da baronesa. E a maioria das vezes o próprio filho dela, ele morria de fome. Ela umedecia um pano e ele amamentava apenas daquele pano, né? Então a maioria das vezes morria de fome, porque ela podia amamentar apenas o filho dos brancos. Caramba. Aqui também a gente tem um tacho de cobre, dois modelos diferentes, né? Bem grande, por sinal, mas aqui a gente tem uma fazenda que chama Fazenda Boa Esperança, que viveram aproximadamente entre 800 a 1.200 escravizados. Então, você olha um tacho desse daqui para tanta gente comer, acaba sendo muito pouco, né? E foi onde que surgiu também os pratos que hoje em dia são requintados, como a feijoada, como o tropeiro, foram pratos que saíram de dentro da senzala, porque às vezes aquele feijão estava estragado, com caruncho, o barão, em vez de jogar fora, fazia o quê? Mandava para os escravizados para alimentar eles. E eles iam evoluindo aquele feijão, ficou conhecido como feijão gordo, né? E aí os barões, os brancos, gostaram e foi criada a feijoada, mas foram pratos que saíram de dentro da senzala. Inclusive, esse tacho aqui é o de torrar, né, a farinha de mandioca. Então eles pensaram, e se a gente misturar a farinha na feijoada, o que que vira? Vira o tropeiro. Então era um prato que tinha durabilidade maior, né? E era forte, né? Então Por conta da farinha. Por conta da farinha. Então era um prato que sustentava mais, né? Pelo fato deles trabalharem tão pesado.
Então era utilizado dessa forma. Era também feito os melaços aqui, que a gente vai falar um pouco dele lá na frente nos castigos, né? Então era utilizado dessa forma. Aqui a gente tem ossos, né, de um crânio e de um fêmur. Aqui é um escravizado desconhecido, né? Os restos mortais dele foi encontrado. E tem mesmo, tá aí? Tem aqui dentro. É um crânio e um fêmur. É um escravizado desconhecido. A gente só tem a informação de que ele foi encontrado na igreja Nossa Senhora do Rosário, no Rio de Janeiro, né? Porque era a única igreja que na época acolhia os negros, porque eles eram proibidos de frequentarem as igrejas. Então a igreja Nossa Senhora do Rosário é onde a gente fala que é a padroeira, né, dos negros, onde hoje em dia tem a cultura do congado e tudo, porque era a única igreja que permitia os negros exercerem a fé. Agora a gente vai entrar na parte dos castigos e torturas. Era muito conhecido na época os castigos de madeira serem castigos para escravizados ladrões e os castigos de ferro, os escravizados fujões. Né? Aqui a gente tem o tronco coletivo ou psicológico. Esse tronco ele era utilizado da seguinte forma: eles faziam o melaço da cana-de-açúcar, colocavam um pote com água próximo ao tronco, podiam ser prendidos, né, pelos pés, como aqui está mostrando no quadro, como também poderia ser preso pelo pescoço, pelas mãos. E a gente, quando come muito açúcar, automaticamente a gente sente o quê? Sede. Era colocado, né, os potes de água e eles estavam presos, então eles tomavam aquele melaço, passavam no corpo deles, eles sentiam sede, mas não conseguiam chegar até a água que estava muito próximo a eles. E também pousavam-se bichos e eles não conseguiam se coçar pelo fato de estarem presos. Sentiam vontade de ir ao banheiro, né, se sujavam todos pelo fato de estarem presos. Então, era uma forma de ser um castigo psicológico. Uma tortura mesmo. Sim. Aqui a gente tem as gargalheiras. As gargalheiras eram utilizadas nos escravizados fujões, né? Por que 3 gargalheiras? Se eles segurassem 2 para correr, a terceira ia fazer barulho e aí o capitão do mato, sempre muito atento, né, ia em busca daquele escravizado que estava tentando a fuga. Aí temos outros tipos de gargalheiras, inclusive, quer provar uma? Forte esse daí. Pesado, hein? Pesado. Aí imagina trabalhar o dia todo com isso pendurado no pescoço. É incômodo e... Se for pra frente, vai e volta. Não faz o menor sentido, né? A gente pensar no que essa turma... Baixar, assim. Isso aqui, na verdade, era utilizado se ele fugisse e ia agarrar, né? Ia agarrar no mato. Sim, nas galhas, né, das matas fechadas. Horrível, né? Horrível. Essa gargalheira é... Horrível, bem horrível. pesada. E é pesado, cara, é pesado, É olha ferro isso. mesmo. E tá só começando a parte dos castigos. Esse daí é o mais tranquilinho até agora. Que agora vai vir os mais pesados, tipo esse, tamanco do suplício. Esse tamanco do suplício era utilizado da seguinte forma: eles tinham que trabalhar o dia todo calçados com esse tamanco, porém pisando apenas pelo calcanhar, porque tem esse cravo aqui, então se eles colocassem o pé para frente, ia furar o pé. Então tinha que trabalhar o dia todo, exercer a atividade que era pesada e ainda carregando um tamanco pesado desse. Tamanco de suplício. Tamanco de suplício. Caramba, que coisa horrível, cara. Olha aqui, o formato seria esse, ó. Isso. E você vê que é uma peça original, muito antiga, olha só. Que coisa bizarra, hein? E agora a gente tem o tamanco do castigo leve, que de leve, né, não tem nada, que é esse daqui, ó. Esse tamanco, ele é feito de madeira com tiras de couro, né?
Então, o que era feito? Eles colocavam esse tamanco de molho de um dia para o outro na água, né? Então, essa madeira ia absorvendo toda a água. Ia ficando mais pesado muito ainda. mais pesado ainda. Porque já é pesado. Já é pesado. E aí eles iam trabalhando ao decorrer do dia, calçados com esse tamanco. E à medida que ia passando o tempo, ia secando essa madeira. Porém, essas tiras aqui ia secando também. E como são couros, se você passar o dedo dá para sentir que elas iam ficando duras, ou seja, ia cortando o peito do pé deles. Que coisa Esse era horrível. considerado um tamanco de castigo leve. É perto do de cima, né? É, esse era considerado leve. Aqui a gente tem a perneira de ferro, dá para você provar também. Não dá para dobrar o joelho. Era utilizado nos escravizados para eles não fugirem, né, não conseguirem correr, como também não jogar a capoeira, né, porque era um meio deles se comunicarem através, da capoeira. Que troço esquisito, gente. Olha. Essa daí chama perneira de ferro. E pode tentar dobrar o joelho que não vai. E olha que não tá presa. Isso. Que coisa horrível, hein? Ó. Essa daí também. E pesada, né? Pesadíssimo. Bem pesadinho. Nunca tinha visto isso. Aqui a gente tem a calceta, que era utilizada nos tornozelos. Para dar peso. Isso, para também não conseguirem, porque para jogar a capoeira teria que levantar o pé para poder fazer algum movimento. Então, não podia, porque era um meio deles se comunicarem, através da capoeira. Aqui a gente tem, o cepo. Esse daqui é o móvel. Se quiser tentar pegar, é bem pesado. Chama cepo? Cepo. Esse cepo, caramba. Colocava essa Pesado. gargalheira no pescoço. Tá vendo que a distância é muito pequena? Ou seja, eles tinham que carregar. Eles tinham que carregar esse cepo. Exercer a função deles ainda carregando esse tronco pesado desse jeito. Porque se colocasse no chão ia enforcar, né? Porque é muito pequeno a distância da corrente. Esse daqui é o cepo. Ele podia ser tanto móvel quanto esse, como poderia ser fixo também, né? Aí, como aqui na foto. Aqui a gente tem o marcador de ferro. Esse marcador de ferro, ele tinha, tinha o símbolo que era utilizado naquela fazenda, e era marcado os escravizados, caso eles tentassem fugir, já sabia de qual fazenda que era aquele escravizado, Lá em cima eu vou mostrar para você que tem o livro original da época, onde mostra o nome do barão, o nome do escravizado, porque ele era batizado, ele tinha um nome, Então, o nome do barão, o nome do escravizado, a sigla que era utilizada de acordo com o barão e também o lugar que era demarcado, se era no braço, se era no peito. Lá em cima eu vou mostrar para você. Aqui a gente tem as palmatórias. Aqui pode observar que ela tem, toda furadinha, vários furinhos nela, porque à medida que ia batendo com força, aquilo ia machucando, dando as entradinhas de ar e machucando a palma da mão. Era utilizada nas cozinheiras e também nas crianças. Às vezes a gente está fazendo uma comidinha, a gente vai dar uma provinha? Não podia. Elas tinham que apenas cozinhar para as baronesas e os barões. Então as cozinheiras e as crianças não podiam experimentar do alimento deles, Então eram utilizadas dessa forma. Aqui a gente tem a máscara de jejum. Aqui ela tá larguinha porque é apenas uma representação, Mas é uma máscara original da época e era utilizada muito, muito justa, Inclusive, aqui, essa escrava Anastácia, ela utilizou essa máscara porque ela era uma escrava considerada muito bonita. Então a baronesa tinha ciúmes dela. Então ela usava essa máscara para deformar o rosto dela, Que era muito apertada. E era utilizada pelas cozinheiras também. Lembra dos escravizados que iam para o garimpo? Pois é, esse daqui era utilizado também nesses escravizados, Para eles não esconderem ouro, pedras preciosas, para tentar depois comprar a liberdade, Então eles tinham que trabalhar o dia todo sentindo fome e sede com essa máscara super apertada.
Aqui a gente tem esse castigo aqui que chama viramundo. Se quiser pegar, bem pesado. Esse castigo aqui eram colocados os punhos e os tornozelos, né? Como aqui na foto está mostrando. Ele podia ser utilizado de duas formas, tanto dessa forma aqui, como assim. E aí utilizava essa haste para pendurar na árvore. E aí eles ficavam pendurados lá, expostos, né? Para poder demonstrar para outros escravizados, para não cometer aquele erro que aquele escravizado tinha sido castigado, né? Para eles não fazerem igual, cometerem o mesmo erro. É uma peça bem pesada. E tem muitas, né? Tem uma, sim, duas, três. Sim, são tamanhos, né? Tamanhos diferentes. Essa daqui ainda é mais pesada ainda. O tamanho dessa. Olha, das máscaras também, olha isso. Aqui a gente tem as armadilhas que eram utilizadas nas florestas, né? E também tem o grilhão de corrente, que é esse daqui. Esse grilhão de corrente é a mesma função do cepo, porém era a bola de ferro e ela pesa aproximadamente 20 quilos. Olha isso, cara. Força. Pesado pra caramba. Aí tinha que trabalhar o dia todo e ainda, né? Nem parece que é só 20 quilos. Pesadíssimo, cara. Olha. Então eles tinham que trabalhar o dia todo e ainda carregando, né? Esse peso. Cara, impressionante. Aqui a gente tem o cinto de castidade. Lembra que eu falei da ama de leite? Pois é, era utilizado nelas, né, nas escravizadas que eram escolhidas pelos barões, né? Então elas tinham que ter contato apenas com ele, então não poderia ter contato com outros escravizados. Então era usado o cinto de castidade. E ele tinha masculino também, então não era só para as mulheres, né? Eram para os homens também esse cinto de castidade. Aqui a gente tem o anjinho, né? O anjinho era um castigo infantil. Né? Como as crianças, né, são tão puras, inocentes, né? Eles usavam dessa, né, dessa lealdade das crianças para descobrir alguma coisa, que às vezes os pais estavam planejando alguma fuga. Então, eles colocavam os punhos das crianças aqui dentro e ia virando o dedinho delas para trás até elas contarem o que elas sabiam, né? Se tinha alguma informação, se sabiam de alguma fuga. Era para maus tratos. Era para maus tratos das crianças. Isso. E aqui a gente tem a cama da dor. A cama da dor é um castigo psicológico também. Por quê? Eles colocavam eles de costa, né? Com os braços virados, né? Apoiados aqui e iam fechando essa cama. Então, o que acontecia? Os braços iam virando até quebrar. Então, era um castigo psicológico, porque eles queriam perder mão de obra? Não, né? Então, eles usavam desse castigo para eles contarem o que eles estavam planejando. Porém, se fosse o caso de quebrar os braços também, de prosseguir com a tortura, né? Faria. Inclusive, aqui dá pra gente ver também o pelourinho, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele lá fora, né? Que também era parte de um castigo. Esse pelourinho aqui era um castigo em praça pública, né? O escravizado, quando chegava até a fazenda, ele já levava as chibatadas, né? Para ele saber qual era o lugar dele, né? Porém, caso ele cometesse alguma coisa que não era do agrado do barão, né, ele era levado até esse pelourinho e era chicoteado até a morte, né, onde passava sol, chuva e ele ficava sempre preso e sempre em praça pública para ficar exposto, né, para os outros escravizados verem aquilo que ele estava vivendo, né, que ele estava passando e não cometessem o mesmo erro. Exemplo mesmo. Era exemplo mesmo. Sempre em praça pública. Temos essa cadeira de tortura, onde eram presos pelos pulsos, né? E aqui arrancavam dentes, unhas, o que era necessário para eles contarem o que eles estavam programando. Aqui a gente tem uma liteira. A liteira era um meio de transporte das baronesas e dos barões.
Essa liteira aqui é de porte animal, mas na época existia também a de porte humano, né? Essa liteira aqui, essa em específico é de porte animal, né? Mas na época tinha de porte humano, que ela tinha um vago aqui, né? Para encaixar nos ombros. E aqui a gente tem o libambo. O libambo era para transportar os escravizados de um lugar para o outro. Eram colocados as gargalheiras e eles eram transportados, né? Porém, eles tinham o cuidado de colocar escravizados de tamanhos e linguagens diferentes, porque se colocasse um escravizado mais alto, outro mais baixo, eles tentassem uma fuga, eles não iam conseguir, né, acompanhar uns aos outros. E também de linguagens diferentes para eles não conseguirem se comunicar e planejar uma futura fuga. Agora aqui a gente vai falar um pouco sobre a resistência do quilombo. Aqui a gente tem uma casinha feita de pau a pique. Essa casinha aqui representa como eram as casinhas quando eles conseguiam sair daquela vida lá. Era um refúgio, né? Pode entrar aqui dentro para você ver. Tá um pouquinho escuro, mas pode-se ver que tem o fogão, né? Tem a cama. É uma casinha mesmo. Provavelmente uma casa desse tamanho seria para um escravizado solteiro ou com uma família bem pequena. Então era de acordo com o tamanho da família, eles faziam. Ela é feita de pau a pique, né? E de barro. Então era uma casinha bem simples, mas perto do que eles viviam lá era um luxo, né? Um refúgio para eles em relação à vida que eles estavam tendo lá naquela parte, né? Aqui a gente vai falar também agora sobre essa maquete, né? Que ela representa como era o quilombo. Eles sempre escolhiam os lugares, né? Com visão de 360 graus, né? Como você pode ver aqui. Sempre com muitas florestas, com rios, né? Caso eles precisassem de fuga, teriam um lugar mais fácil, né? Para eles fazerem essa fuga. E sempre com casinhas em formato de U, né? Com portas e janelas umas viradas para as outras para facilitar na comunicação. Agora, a partir daqui é mais visual mesmo, né? Que aqui não são peças originais da época, mas são peças que foram utilizadas no filme, né? Que foi o Quilombo. Ele foi gravado no ano de 1984, então essas peças são originais do filme. Então é uma parte mais visual, onde tem os canhões, onde eles utilizavam, né, para poder destruir aqueles quilombos, né? As armas, né? Esses chapéus aqui de ferro que eram utilizados para eles, quando eles vieram nos navios, né? Então era colocado, né? Eles colocavam as ervas aqui, achando que ia se proteger das doenças, mas que, né, não resolvia muito, mas era também Também tudo do filme. Tudo do filme. Todos esses objetos aqui foram utilizados no filme. Toda a casa é repleta de objetos bacanas, pessoal. A gente não vai conseguir mostrar tudo para vocês, porque o ideal é que você venha aqui conhecer de perto. Então você vai ver baú centenário. Cada uma dessas prateleiras são repletas de peças antigas e originais, penteadeiras com objetos. Então você vindo aqui, você vai ver de perto. Aqui em especial a gente tem aqui uma comenda da Ordem da Rosa. Olha que legal, que linda essa comenda. Coisa fantástica, né? Ali, balangandã, tá vendo aí? Esse balangandã tá dando um pouco de reflexo, ó. Mas eram objetos, né, que as escravas, muitas vezes de dentro de casa, mucamas, elas andavam com isso e visando comprar sua própria alforria no futuro, acumulando esses recursos ali através do balangandã, como adereços que ela ia ganhando ali dos proprietários. E também tinha uma simbologia de quanto mais rico fosse o adereço, o balangandã, mais sinônimo de riqueza e status o seu proprietário tinha. Então, se o proprietário era muito rico, a sua escrava ela se vestia bem, ela tinha boas roupas, caras roupas e inclusive um balangandã bem rico, bem recheado de adereços caros, né? Como é o caso aqui. Que são muitas peças antigas, mas ali a Daniele vai apresentar para a gente uma curiosidade interessante
de uma peça que hoje a gente nem sonha em utilizar, que é uma latrina. O que é isso, afinal de contas, Daniele? Essa latrina era o banheiro, né, utilizado pelos barões e as baronesas. Eles subiam um banquinho e faziam suas necessidades dentro do barril. Então, tinha um escravizado que era específico para estar carregando, né, esse barril, onde ele era conhecido como escravizado tigre, né, pelo fato dele colocar na cabeça esse barril e aí escorrer as necessidades no corpo deles e ele ficar manchado, então era conhecido como escravizado tigre. Ali nesse quadro tem até uma simbologia aí, né? Sim, usando gargalheiras, outro usando o cepo. E esse escravizado que carregava o barril com as necessidades. Essa sala aqui, a gente tem alguns detalhes muito legais e curiosos, né? Além de uma urna que a gente vai mostrar para vocês, como é que chama aquela dos índios? Igaçaba. Igaçaba, que o indígena era... Ele era enterrado em formato fetal, Vocês né? vão ver isso. Mas olha isso daqui, gente. Isso daqui... Vou abrir porque já autorizaram a gente aqui, tá? Olha só, aqui tem uma pecinha aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é um livro que mostra o formato das marcas que os escravos tinham. Eles marcavam eles, né? Então aqui você vê direitinho aqui, ó, o número, nome, nação, marcas e lugares. Olha isso daqui. E olha aqui, você percebe cada uma marca que eles tinham. Olha que impressionante. De um lado e de outro. Olha. É um livro de registro de escravos. Original da época. Original, gente. Isso é uma relíquia mesmo. Agora, esse jornal também tem uma curiosidade, né? É o jornal da época. Ele é o jornal que foi impresso, onde estava divulgando a notícia, né, do dia 13 de maio de 1888, onde foi assinado, né, a abolição da escravatura. Olha que interessante. E aqui sim. Igaçaba. Igaçaba. Essa é uma peça original, gente. Olha isso. Essa é encontrada na região aqui mesmo. Foi encontrada. Tem-se algumas informações que foi encontrada uma criança de 12 anos, né? Mas não é verídico, né? A gente não se sabe ao certo. Não se sabe ao certo. Mas aí colocava a tampa, ela é feita de argila, né? E aí era uma urna indígena onde eles tinham a crença que tinham que ser enterrados da mesma forma que vieram ao mundo, né? Em formato fetal. Então era colocado ali dentro. Impressionante. Aqui tem vários documentos, é o que eu falei. Se você gosta desse universo, você tem que vir aqui. Você vê que aqui, ó, taxa dos escravos. Olha que impressionante. E aqui tem recibos de compra e venda. Muito objeto curioso, né, do universo da escravidão. Sim. Esse daqui é um ossuário. Olha que peça bem trabalhada, gente. Todo entalhado em madeira, bem trabalhado. Olha isso. Olha os detalhes. Que peça é essa, afinal de contas? Esse Daniele? é um ossuário, né? Esse ossuário era usado da seguinte forma: eram exumados, né, os corpos daqueles barões ou baronesas, né, que viveram naquela mansão, naquela casa, e aí eram colocados as cinzas aí dentro para representar o poder, né, naquela casa. Então era colocado, né, esse móvel no lugar mais visto da casa, ou numa sala, ou numa varanda. Então era colocado sempre no lugar mais, isso para simbolizar o poder que aquele barão, aquela baronesa teve sobre aquela casa grande. Impressionante, hein? E aqui a gente fecha nessa última sala, né, Dani? Sim. É uma parte mais representada a religiosidade, né? Onde tem os santos, né? Das crenças de cada religião. Um missal antigo. Esse é um Sim. missal? Tem. Olha que interessante. Círio Pascal. Olha que peça, é uma vela. É uma vela. Que é isso, cara? Isso é uma vela. Círio Pascal. Muito bacana.
Chegamos ao final desse vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre esse universo, né? Sim. Eu sei que são duas palavras difíceis de você colocar, né? Gostar de ver isso, mas falando sobre história, falando sobre entendimento, conscientização, faz sim parte do que a gente tem que mostrar para o pessoal, né? Sim. Então, obrigado por guiar a gente aí, por mostrar todo esse lado para a gente, né? Que a gente às vezes ouvia falar, mas a gente viu tão de perto. Então, obrigado, né, por ser sensível a esse universo, a esse tema também e apresentar isso de forma tão profissional aí, né, falando de um conteúdo tão difícil de trazer, mas você explicando muito bem a realidade dos fatos, do que aconteceu, né, se atendo ali ao teor histórico. Então, obrigado mesmo, a gente fica feliz aí. Quer deixar umas palavras para o pessoal, um convite? Nós que agradecemos, né, a presença de vocês, né, a Secretaria de Cultura de Belo Vale agradece e convidar você também a vir conhecer o Museu do Escravo, né, que é muita cultura, né, muito conhecimento e muito bacana, vai ser muito bacana receber vocês aqui. Aí, ó, então venham a Belo Vale e visitem o Museu do Escravo. Vocês vão conseguir ver de perto tudo isso que a gente mostrou para vocês e podem ter certeza que muito mais, né? No vídeo, às vezes, a gente não consegue traduzir tudo que tem aqui. Então, espero que vocês tenham aí entendido um pouco mais e a gente conseguido trazer essa conscientização para você, tá bom? Obrigado, até a próxima. Eu sou o Paulo Vitor e você está no Fazendas Antigas.